Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre vínculo e criança no autismo. Como criar vínculo com crianças no espectro? Bom, em primeiro lugar, não esqueça que se trata de uma criança, independente do diagnóstico que ela tem. Então, em primeiro momento, você vai observar essa criança. Veja que muitos e muitos vídeos meus eu dou sempre o mesmo conselho inicial: observar. Porque, independente da criança, né, o que ela possa ter de diagnóstico, as dificuldades que ela possa apresentar, primeiro você tem que conhecê-la. Como que você vai intervir, como você vai acessar, se você nem sabe o que esperar dessa criança? E se tem uma facilidade em lidar com crianças, se você já trabalha com crianças, se você tem filho pequeno, você sabe disso. É que a criança ela é transparente. Então, daí que passam-se alguns dias, nossa, você já conhece muito do que é o repertório dessa criança, muito do que são as características e as respostas que ela vai te dar. Sendo respostas orais, de fato, né, através da fala, ou respostas comportamentais. Então, observe, não tenha pressa, porque a pressa vai te atrapalhar. Bom, fez esse primeiro contato, essa primeira semana de convivência, né? Já entende um pouquinho melhor? Uma dica que eu posso te dar é, já que você observou, você deve ter notado que essa criança tem alguns objetos de apego, que pode ser objeto de transição ou não. O que é um objeto de transição? Aquele bonequinho que está sempre com ela, aquele cobertorzinho que anda sempre junto, aquele apetrecho da casa que sempre que sai a criança tem que levar aquilo, tá? Então, no caso do autismo, pode ser que seja um objeto de fato infantil, um brinquedo, um paninho, pode ser que não, pode ser que seja um objeto da casa. Por exemplo, eu já recebi criança aqui no consultório que veio com uma concha de feijão, daquelas de plástico, porque daí a mãe também cuidava de pelo menos tentar trocar para trazer algo que não fosse que não pudesse nos dar algum problema mesmo de machucar e tudo mais, né? A criança, ela busca por esses objetos de transição para que ela possa fazer essa transferência de ambiente de alguma segurança, alguma referência. Aquilo dali é como se fosse um pedacinho da casa dela, um pedacinho do lugar que lhe dá conforto, que lhe deixa seguro, que ela sabe o que esperar. Veja como é importante, então, a gente estar atento a, em primeiro lugar, o que essa criança traz, ao que essa criança se apega, qual é a referência dessa criança. Bom, você pode usar desse próprio objeto de algo similar. Então, por exemplo, trouxe um utensílio de cozinha, você vai utilizar o utensílio de cozinha. Ou você vai tentar dar uma função, tipo, pega uma panelinha, que no consultório, quem conhece meu espaço, sabe que eu tenho uma pequena cozinha. Então, eu já promovo uma atividade ali. Inicialmente, eu nem chamo a criança, eu deixo a criança, entrou, foi ali pro cantinho dela, tá segurando ali a concha, né, de feijão, como eu falei, eu coloco uma panela um pouquinho maior em cima da boca do feijão, eu boto um alimento, eu faço um movimento e eu dou espaço. Então, além de identificar qual é o seu objeto de apego, de transição, segundo, dar espaço, deixe a criança se aproximar de você. Ah, mas ela nunca se aproxima. O fato de você oferecer, apresentar, colocar ao campo visual objetos com que essa criança se identifique, já é um movimento que você está fazendo de dar espaço a ela. Olha aqui, eu entendi você. Olha aqui, eu estou prestando a minha atenção a você, né? Eu estou querendo você por perto. Então, a gente começa a dar sinais que vão além do que a nossa fala, para essa criança de que ela está num lugar de segurança, de conforto. E a segurança é um ponto fundamental no manejo com a criança com autismo. Quem já lida algum tempo com essas crianças, né, crianças que estão no diagnóstico, que tem muitas evidências disso, seja na escola, seja em casa, já observou que ela vincula com alguém que lhe deixa seguro, com alguém que de alguma forma lhe entende. Então é isso que a gente vai buscar para criar vínculo com essa criança. Ah, Patrícia, eu não tenho muito repertório. Então busque por alguns brinquedos, objetos que eles são bem comuns, como por exemplo objetos de encaixe, objetos rotatórios. Então às vezes para chamar a atenção da criança para mim, eu pego aqueles discos de encaixe que formam uma torre e eu pego um e faço um movimento rotatório.
Por quê? Porque esses movimentos que nos remetem à estereotipia, eles são movimentos de autorregulação. Então, eles tendem a chamar a atenção da criança também. Essa é uma outra dica que eu posso te dar. Apresente ou provoque a atenção dessa criança com objetos de autorregulação, sejam eles rotatórios ou de outra ordem sensorial, como, por exemplo, a mantinha sensorial, né? Então, eu falei sobre esse objeto rotatório, algum outro objeto de textura. Esses objetos de linha sensorial, eles são agradáveis à criança no autismo e tendem a provocar uma identificação. Então, essa criança vai se interessar por algo que está com você e ela provavelmente vai se aproximar, a pegar, né? Ou na hora em que você deixa ali a mesa e sai de perto, a criança vem e busca, e daí ela já aceita que você sente um pouquinho mais próximo dela, e assim você vai se aproximando. Então, nunca forçar, nunca tentar fazer as coisas assim na marra, quando você ainda não tem esse conhecimento da criança, porque dificilmente vai dar certo. Na criança com autismo, eu sempre falo, qualquer criança, a gente tem que conhecer, observar, né? E se colocar num ambiente de segurança, para que essa criança acolha esse teu pedido. Vem para mim, vem brincar comigo, fica do meu lado, faz o que eu estou te pedindo, me escuta, me atende, responde os meus comandos. Porque no final, o vínculo, ele está querendo solicitar isso da criança. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de curtir aqui, encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!